Olá, boa noite. Estamos gravando. Dando continuidade aqui a mais um encontro, a nossa leitura coletiva e a ordem cronológica da obra do James Joyce. Hoje a gente vai conversar sobre mais um conto do Dublinenses. O conto de hoje, como a gente havia comentado no grupo, um amigo da gente comentou no grupo que ela não vai poder participar, mas ela comentou que foi o conto mais triste, de fato. Ave Maria, que negócio mais amargo, muito amargo. E eu estava começando a conversar com a Gabriela sobre esse conto, pra gente, antes de falar assim sobre o que se trata, pra gente falar um pouco sobre o que foi que a gente achou. E o que foi que você achou, Gabriela? Você gostou? Assim, gostar meio que não é, talvez não seja bem a palavra, né? Assim, eu achei muito interessante a construção, porque ele acho que lida com uma temática que a gente encontra em outras literaturas também, que é essa questão de, pelo menos a forma como eu vi o conto, foi muito no sentido de a maneira com que as dominações ou as violências, né, e a gente pode pensar de repente numa violência de caráter simbólico, elas se transformam de alguma forma em violência física, né? Então, essa Total. transmutação, né? Então, essa ideia de que a violência ela se perpetua, em especial num determinado extrato da população que vive as humilhações vinculadas à sua posição mesmo, né? À sua classe social. Sim. Então, eu pensei muito nesse sentido e eu acho muito interessante que o Joyce tenha tocado nesse tema. Vou confessar assim que eu não simpatizei com o protagonista do conto. Não. Desde o começo, assim, é muito difícil. Assim, ao mesmo tempo que você tem uma certa empatia por ele, pelo lugar onde ele está, ele acaba afastando a pessoa também, né? Ele Sim. é um funcionário ruim, ele é um beberrão, ele trata os outros de uma maneira muito agressiva. Mas ao mesmo tempo é impossível não ter assim um mínimo entendimento do porquê, né? Ele é assim, sem pensar em determinismos e tal, mas existem sugestões no conto de que pelo menos parte desse comportamento dele tem a ver com, com essa vida que ele leva, né? Com as possibilidades que ele tem. Acho que eu fiquei muito assim nessa leitura, assim, de pensar essa perpetuação da violência que volta lá no fim, né? Com o filho dele apanhando, né? Depois das Sim. frustrações do dia, ele descontando essa raiva no filho, especificamente, e o conto deixando claro que o filho não é a única vítima, né? Então, É. também a É, eu- esposa, enfim, nossa, eu achei um conto muito amargo, assim. Muito muito. mesmo, muito amargo, tipo, uma atmosfera carregada, sabe? E assim, eu concordo com você em relação ao personagem, é difícil de você. Eu acho que, inclusive, é como se a narrativa tivesse nos testando para saber Uhum, até onde a gente ia conseguir entender o cara. Porque sim. assim, ele é construída de uma forma tal que você é levado a pensar, tá bom, eu sei de onde está vindo essa violência. Uhum. Só que daí a gente é muito sim suspenso de saber até onde o que é que significa essa compreensão de saber, de compreender o lugar de onde está vindo essa violência. O que não quer dizer que a gente esteja, tipo, entendendo ou simpatizando. É só uma questão de, tipo, colocar as peças no lugar correto. Então, o que é que acontece? O conto de hoje que nós estamos conversando chama-se Duplicatas, que é uma ironia, assim, cruel, porque você tem essa ideia da duplicação. Eu, pelo menos, tive essa viagem, assim, tipo, de duplicar as coisas e elas irem copiando, né? Cópia. Porque, só dando um panorama bem amplo do que é que se trata o conto, ele está ali mais ou menos na metade do livro e ele já está narrando a situação de personagens adultos. Então você tem aqui um sujeito que trabalha ali numa espécie de repartição, uma espécie de cartório, algo desse tipo, e é um funcionário completamente infeliz com a sua posição, com o seu cargo. Não só infeliz, mas totalmente assim, relapso. Ele não trabalha direito, ele não faz o trabalho dele
na forma como deveria. Ele definitivamente não tá nem aí pro chefe dele. E ele vive uma situação de, vamos dizer assim, de violência dentro do escritório ali. A função dele é fazer essas cópias, daí vem a ideia da duplicata. E o cara trata ele assim como lixo, como um funcionário no lixo. E a única solução, a única, digamos assim, resquício de alívio é ele sair para beber de madrugada com os amigos e jogar a conversa fora. E aí o conto fala justamente isso, a agonia desse cara de sair desse ambiente, conseguir dinheiro a qualquer custo para ir para um bar beber com os amigos. E aí, onde entra essa parte da ironia cruel que eu falei, é porque o desfecho do conto é a parte mais amarga, que ele chega em casa completamente frustrado e desconta essa raiva dele da situação dele na família. E é horrível, para dizer o mínimo, assim, porque ele espanca o filho, bate no filho, de graça, assim, totalmente de graça. E aí, como a Gabriela falou, a gente vê que isso não é restrito ao filho. A mulher não estava em casa, provavelmente porque ela também sofre violência dele. Ela simplesmente fugiu, basicamente, assim, para evitar de estar em casa quando ele chegasse. Nossa, bem pesado. É bem pesado. Não é uma coisa, não é um conto tão gráfico assim, né? A violência ela não é descrita minuciosamente, mas eu acho que são mesmo o que deixa tão pesado são essas implicações, né? De primeiro você perceber, como você disse, que é uma agressão gratuita, é simplesmente porque a criança está lá e, enfim, está disponível e é mais fraca do que ele, então ele tem vários encontros em que ele é humilhado, e aí eu acho muito interessante essa construção de colocar um personagem que é descrito como corpulento, Sim. como alto, e colocar um chefe que é o contrário disso, né? Um chefe que fisicamente não tem nenhum tipo de vantagem em relação a ele. Sim. E mesmo assim ele não desconta a raiva dele nesse chefe, que teoricamente seria vulnerável justamente pelas implicações sociais, né, que decorreriam disso. Então, ele tem de esperar a noite toda para encontrar essa vítima, essa entre aspas, né, essa vítima mais fácil. Então, essa vítima que ele realmente tenha, com quem ele realmente tenha uma vantagem, né? Então, eu acredito que é muito interessante, assim, pensar nessa personagem e também brinca um pouco com esse estereótipo, né? Eu acho que a gente tem muito forte, assim, essa personagem na mente, né? Essa personagem que a característica central dela é a força física, e que talvez em decorrência disso ela utilize a força física como saída para tudo, né? Em contraposição, o outro que é baixinho seria ali o centro intelectual daquela repartição, né? E ele se sentindo humilhado justamente por isso. Eu achei bem rica assim, essa construção do conto. Sim, é verdade. E é interessante porque tem todo um paralelismo ali, né? Porque ele. Até a gente chega a cogitar que ele tá descontando no filho como se quisesse estar descontando no chefe, né? Porque é tipo, ele não consegue quebrar essa barreira social imposta ali pelo emprego, pela obrigação. E mais uma vez, outra ironia cruel, essa que você falou, que o cara é descrito como alguém assim, pequeno. É até feito de forma engraçada. Ele tenta ser engraçado a descrição dessa relação de tipo de humilhação subentendida, porque ele não pode olhar na cara do chefe e descontar, e não pode bater no chefe, não pode. Só que como ele é um cara muito violento, tipo assim, diversas vezes o conto ele mostra como ele é um cara que tem uma tendência à violência bem explícita. Essa violência no chefe, ela vai pela via da ironia. Então tem uma cena que o chefe olha na cara dele assim e pergunta: você tá pensando que eu sou idiota? Aí ele fala: você não... Como é que ele diz? Não me peça pra responder isso. É um negócio assim, né? Tipo,
sendo irônico, sendo totalmente tirando onda com a... Peraí, só um instante. Tirando onda com a cara do chefe, assim, na frente de todo mundo. E o chefe fica furioso. Você vê que ele é o que ele consegue fazer. Aí tem essa dinâmica de um cara grande, violento. Ele é descrito como corpulento, né? Então deve ser um cara que é tipo largo, assim, alto. E tem até uma cena que ele disputa força com outro cara, que é menor do que ele, inclusive. Tem muito Eu vou falar uma besteira enorme agora. Mas quando eu comecei a ler, antes de entender realmente o personagem, eu só lembrei daquela... É uma idiotice. Aquela cena dos Incríveis, que tem o... Você já assistiu Os Incríveis? Já, faz tempo, mas já assisti. Então, quando o Senhor Incrível, no começo do filme, ele é demitido. E o chefe dele é uma coisinha minúscula, Sim, assim. sim, E sim, ele é sim, um homem lembro. super corpulento. E aí ele atira o chefe através das paredes, assim. Fiquei pensando, meu Deus do céu. Era e pronto. Igualzinho. Não, mas é isso mesmo. Mas é uma descrição muito boa, porque faz todo sentido. Que é a cena que ele levanta o carro, é? Não. Tem uma cena Não, que é uma ele. cena que é a cena que começa o filme, porque o filme começa quando ele é demitido. Sim! Justamente porque Que ele ele coloca libera um assim, empréstimo e pra. tal. É, Ele libera um empréstimo muito bom sem isso. poder, né? E aí o chefe não É, gosta. Pronto, é aquilo. exato. É exatamente aquilo. É exatamente aquilo. Porque, tipo, é a mesma relação de, tipo, esse cara podia destroçar esse outro se ele quisesse. E, no Uhum, entanto, ele tá sendo humilhado por ele. Então, tem sim. essa dinâmica que ela é colocada numa relação física diferente, que é justamente para ilustrar essa relação social que tá ali oprimindo esse cara, que teoricamente teria mais vantagem de oprimir o outro. Então, tipo, Isso, desculpa, desculpa, pode Jorge. dizer. É que eu penso essa relação hierárquica em dois níveis, né? Tem o nível do trabalho, que é a Uhum. hierarquia da organização, né? Da organização do trabalho mesmo, mas tem uma segunda hierarquia, que é uma hierarquia intelectual, que é o fato de esse chefe se colocar acima desse homem intelectualmente. Então, o Sim. tempo todo parece que, entre parênteses, no final da frase, ele está falando burro, É, sabe? é Idiota. verdade, é Então, é verdade. como se o tempo todo ele estivesse reforçando a falta de entendimento dessa personagem, né? Então, para além da questão do trabalho que existe, e eu acho que todo mundo vivencia ao menos uma vez na vida, tem essa hierarquia que é a hierarquia intelectual, né? Que é o fato de ele se sentir humilhado o tempo todo. E a gente vê que, assim, ele não é burro. Uhum. A resposta que ele dá para o chefe demonstra que ele não é burro. Mas ele não, por qualquer razão, ele não tem o comprometimento esperado com o trabalho, né? Ele não se dedica a isso, então acaba que ele vai cometendo esses vários erros e vai sendo colocado nesse lugar, né? É, De o problema da repartição. Então ele é a dor de cabeça do chefe. é. E parece que, tipo, eu tive a impressão também que ele é um cara extremamente frustrado. Tipo assim, de modo geral, com o emprego, ele é frustrado com o casamento, Sim. porque você vê que tem uma cena que os amigos dele estão ali meio que fazem uma piadinha com ele assim, né? Tipo, não, eu vou lhe apresentar umas moças bonitas, mas só pra nós dois, porque ele é casado. Tipo assim, como se estivesse tirando onda. Ah, ele é casado, sabe? Uhum. Como se estivesse tirando onda com um amigo dele. Uma coisa que eu achei fascinante nesse conto, que apesar de ser muito amargo, é muito interessante, é essa cena de jogar a conversa fora. Como é que você constrói isso? Tendo o background que tem, a coisa fica mais interessante ainda, mas tipo, só pelo fato de ser amigos ali trocando ideia, e tem essa coisa de noitada, de sair pra beber, que já apareceu no Dublinenses e aparece em outros momentos também da obra do Joyce, que eu acho muito bem feita, assim, a forma como a noite vai avançando devagarzinho, você vê, daí ele saiu de um bar e foi pro outro, e encontrou com não sei quem, e você vê aquele cenário urbano muito vivo. Mais uma vez, é um conto que tem pelo menos dois momentos. Nesse caso aqui tem dois momentos e um encerramento bem curtinho. Ele meio que ele tem várias notas de rodapé falando que os personagens retornam no Ulisses, né? E aí eu achei curioso porque é um processo meio parecido com o do Ulisses.
do cara de tipo, tá no trabalho, daí ele vai para um outro momento, daí ele tem esse momento de meio madrugada ali, em contato com os amigos, e depois ele volta para casa. O Ulisses é exatamente isso. E é E é. interessante porque até formalmente isso está separado, né? A Sim, primeira é parte do verdade. conto está separada da segunda, que está separada da volta para casa. Então, também eu acho que são 3 momentos de agravamento consecutivo, né? Ele é É, humilhado no trabalho, aí ele sofre, ele vai para essa madrugada onde ele bebe, que já é um agravamento da raiva que ele estava sentindo, e onde ele também é humilhado. E aí depois ele chega em casa com tudo isso, né? Carregando toda essa raiva que ele traz da rua e desconta no filho. Desculpa te é. interromper de novo Não, aqui. não, é isso mesmo. E tipo, eu gostei dessa divisão porque ela mais uma vez meio que ensaia algo que o Joyce iria fazer Uhum. posteriormente de forma mais ampla. Inclusive essa parte de estar na noitada com os amigos, isso, boa parte do Ulisses é isso, né? O Ulisses termina de madrugada, chegando em casa e saindo desse contexto de festa e tal. Isso eu achei muito interessante mesmo. Além do fato de que os personagens retornam depois. Teve uma questão que eu achei legal também, além dessa divisão, que mais uma vez, os contos têm isso, né? De ter uma parte e daí ele muda, vai para outra questão. E aqui você tem essa parte que é na repartição, no trabalho, com o chefe e a sucessão de eventos que levam até ele sair de lá sem ter feito o que ele deveria ter feito, que desde o início ele fala que não vai dar tempo. Talvez até desse tempo se ele tivesse um empenho que ele deveria ter, né? E aí ele sai, consegue finalmente, depois de penhorar, acho que é um relógio, Relógio, é. e aí consegue o dinheiro para ir beber com os amigos. Só que como eu tava percebendo, desde o início você vê que tipo, ele é um cara com o tipo de frustração que você não resolve. Então, tipo, tá frustrado no emprego, mas se eu conseguir o dinheiro para ir para o meio do para ir pra noite beber, eu vou ficar de boa. Ele consegue o dinheiro, ele vai pro meio da noite beber e ele continua frustrado. Daí ele chega em casa porque tá bom, acabou a noite, eu vou para casa mesmo. Mas se tiver comida para mim, eu vou ficar. Aí não tem. Aí ele fica frustrado de novo. E tipo, é uma sucessão de frustrações, como se tivesse ali em algum momento da vida dele tivesse dado alguma coisa muito errado, e daí ele só foi acumulando a frustração atrás da outra, que pelo fato dele ser violento é algo muito problemático, porque ele sai descontando em quem tiver pela frente. E que ele sabe que não vai revidar, né? Exato. Também tem isso, porque em situações em que ele vai sofrer consequências por essa violência, ele segura. Então, eu acho que também é essa perspectiva mesmo, né? De ser violento até onde não prejudique a organização da vida dele, né? Então, É. ele vai segurando essa violência sucessivamente até ele encontrar essa vítima, né, que é o filho, que realmente não vai revidar, né? Uma coisa que eu achei, assim, curiosa, que eu não sei se eu entendi direito, foi essa descrição dele ter, além de dizer que ele é alto e corpulento, fala que ele tinha cor de vinho amorenado. Eu fiquei pensando, será que era um cara negro? Não. Então, eu também fiquei me perguntando, sabe? Até porque não é uma marcação muito comum nos É. outros pontos, né? De Uhum. a marcação da cor da pele, mas eu É. não sei. E, assim, sinceramente, às vezes quando eu entro em contato com textos dessa tradição mais anglo-saxã e tal, que lidam com cor, eu não, com cor de pele, muitas vezes eu não consigo situar, porque Uhum. eles têm uma adjetivação muito extensiva, assim, para tons de pele que para a gente são muito próximos. Então, Aham. eu acho que eu não consigo visualizar exatamente o que seria esse vinho Olha, amorenado. Se é uma eu também sugestão não. de local, às vezes é uma sugestão de etnia, né? Sim. Ele pertence a, mas eu não. Eu também não entendi o que ele quis dizer. E eu acho que é relevante para ele porque ele repete isso com essa mesma descrição, né? Mais de uma vez Sim. ele fala que o cara é cor de vinho amorenado. Aí diz Agora, que. sobrancelhas e bigodes claros, Pois é. que sugerem.
É Alguém estranho que isso. quer Aí podia ser mal. assim, será que é porque ele é muito raivoso e tá sempre vermelho? Ah, pode ser. Eu acredito que possa ser. É, Alguma é, coisa nesse sentido. faz mais sentido. Talvez seja aquele tipo cara que é bem avermelhado mesmo, né? É, Tipo já do de... ódio, do ódio constante. É verdade. Não, eu pensei nisso agora. Não tinha pensado nisso não, mas faz Pode ser sentido. sim. Eu gosto que ele é um cara... ele faz um percurso assim. O conto, ele dá uma sequência de fases que é tipo... Ele vai segurando ali na garganta dele até o momento em que ele deságua em quem não tem nada a ver. Essa é a parte mais amarga do conto para mim. É uma sucessão de não ditos, coisas que ele poderia ter dito e por alguma razão optou por não dizer, e que acaba caindo no. É aquilo que Elida falou, em ser um conto triste. Porque acaba sobrando para quem não tem nada a ver. Tipo assim, se a gente quiser fazer o exercício de colocar o cara, problematizar a situação do cara, vai ser mais triste ainda, porque ele tá ali. Emprego que ele não quer, numa situação financeira que ele detesta, porque ele, para conseguir o dinheiro para beber de noite com os amigos, foi uma luta. Ele teve que penhorar um relógio. Então, tipo, não pôde pedir um adiantamento porque não terminou o serviço que, tipo, ele tá completamente sem perspectiva de financeira. Só que aí o cara é uma pessoa horrível. Então, tipo, É, fica difícil. é. Porque não tem nenhuma área da vida. A área da vida dele que ele valoriza realmente são as amizades, né? Então, Sim, essa vida social dele na noite. Porque sim. quando ele tem que voltar para casa, ele detesta. E aí eu acho que Odiava voltar para casa, né? Ele fala com todas as letras. essa ideia de que mesmo nesse espaço assim de onde ele tem uma certa importância, né? Onde ele é eminente e tal, onde ele tem uma eminência. Nesse espaço ele ainda foi humilhado nessa noite específica. Uhum. Então a gente não sabe, né, de que forma esse fato específico afetou, ou se foi só devido à humilhação no trabalho, mas eu acho que é mais um reforço, né, para mostrar que mesmo nesse lugar onde ele se sente bem, mesmo nesse lugar ele é, ele pode ser subjugado muito facilmente, assim, ele não é uma Sim. pessoa, ele não tem a importância que ele gostaria de ter, né, a importância Uhum. que ele mesmo se dá. Sim, sim. É Então, verdade. acaba perpetuando mesmo essa humilhação até ele encontrar Sim. esse filho. Eu vi também que tem uma questão aqui, quando ele fala da mulher dele. Que ele chega em casa completamente bêbado. E na verdade ele fala que não tá bêbado, mas a gente vê que ele claramente tá embriagado. Uhum. Ele diz que nem sequer conseguiu ficar bêbado. É tipo, a frustração dele é essa. Ele diz assim, cadê? Na página Sim, é 112. verdade. Começou a sentir sede de novo. Queria estar de novo no pub quente e fedorento. Tinha perdido sua reputação de homem forte depois de ter sido derrotado 2 vezes por um mero garotinho. Seu coração se inchava de fúria quando pensou na mulher do chapelão que tinha roçado nele, dito perdão, sua fúria quase o estrangulou. Aí seu bonde o deixou na Shelbourne Road e ele conduziu seu corpanzil pela sombra no muro do quartel. Odiava voltar para casa. Aí mais pra frente ele descreve assim: urrou escada acima. Areida, acho que é Eida. Sua esposa era uma mulherzinha de rosto fino que torturava o marido quando ele estava sóbrio e era torturada por ele quando estava bêbado. Tinham 5 filhos. Quer dizer, é uma situação horrível. Você vê que esse fato dele dizer que a mulher torturava ele, provavelmente é só uma ilustração da relação deles, que era completamente violenta o tempo inteiro, quando ele estava sóbrio e quando ele estava bêbado. A diferença é que quando ele estava bêbado tinha parte da violência física, né? No caso que a outra situação tinha outro tipo de violência, que era constante. E mesmo assim eles tinham 5 filhos, para piorar a situação. Nossa, que E horrível. aqui também, aqui tem, eu acho que nessa mesma página,
é muito sutil, assim, mas eu acho que demonstra o tipo de pai que ele é, né? O filho desce e fala, eu, pai. Aí ele fala, você quem? Charlie? Então ele não consegue reconhecer a voz do filho. Do filho. Então É eu acho que verdade. também tem essa ideia de um pai realmente que serve só para mandar, né? Um pai Uhum, negligente, de alguma forma, que não consegue reconhecer, diferenciar uma criança da outra. uhum. E eu achei estranho porque é, ela fala assim, ele pergunta, cadê tua mãe? Ele fala, ela foi na capela. Eu fiquei pensando na capela de madrugada. Claro que pode ter, tipo, Aham. algum tipo Uma de... vigília, alguma É, coisa, né? mas eu achei muito esquisito. Será que ela vai só se esconder lá dele? Tipo, É. eu fiquei pensando, Inclusive, tipo, os 5 filhos estavam deitados, né? Então, de repente, ela deixou os 5 dormindo e esse desceu porque, assim, sentiu vontade. Mas talvez a ideia de mesmo ficar todo mundo fora do caminho dele quando ele chegasse em é, casa. e provavelmente ela já sabia que ele ia chegar desse jeito e saiu de casa só pra evitar. Evitar, tipo, conflito, evitar, sei lá, até a violência também. Ele até ironiza, né? Ele começou a imitar o sotaque fanhoso do filho, dizendo meio para si próprio, na capela, ora essa. Como quem diz assim, ela não tá na capela. Ela tá mentindo. Uhum, Tipo, é como se ele tivesse assim, insinuando que ela tá, sei lá, na noite também, ou fazendo uhum. alguma coisa errada. Tipo, não dá pra saber, porque meio que se ela tivesse, dá até, dá até pra entender, porque o cara, pelo amor de Deus. E tipo, não sei, porque a gente não tem também, não tem a voz dela. Mas de um jeito ou de outro, ela pode estar na capela, se escondendo. Ela pode estar só em algum evento da igreja, ou ela pode estar em qualquer outro local. E disse aos filhos que estariam na capela. Sim. Porque o próprio casamento deles é uma tragédia. Eu achei essa sutileza dele ficar ironizando pro filho, como quem diz, eu não vou lhe dizer onde sua mãe tá, porque, sabe, tipo assim, porque você não entender, na capela, sei, na capela. É tipo, é muito E, uma sutileza muito, né? e é uma crueldade com a mulher, porque ele está fazendo insinuação sobre ela, mas é com o filho também, porque ele está Sim, imitando sim, essa vozinha, que é uma voz de criança, né? Então, uma sim. impaciência, assim, também É só de com raiva, esse filho, só que de não tem. raiva, só de raiva. E tipo assim, como eu disse, aí tem a cena que encerra o conto de forma mais amarga, que é essa cena que ele resolve bater no filho porque é por quê? Porque ele deixou o fogo Ele apagar. deixa eu falar. Aí não dá pra esquentar a comida dele, a janta dele. E tipo, assim, não dá pra. É como se ele quisesse bater no filho e só estivesse procurando ali um motivo qualquer. E o primeiro que ele achou já valeu, já tá valendo, vai ser esse. É horrível. Nossa. Você tem uma situação que é extremamente violenta, desagradável, desconfortável. Isso provavelmente vai se estender até o infinito, porque não tem perspectiva de nada. Ele no outro dia vai trabalhar com mais raiva ainda, vai voltar para casa com raiva de novo e fica nesse ciclo vicioso e violento. E, e muito, muito forte também essa fala do filho, né? Que implora para o pai não bater e diz que vai rezar uma Ave Maria, que é Uhum. uma marcação, né, da cultura, né, da religião que eles seguem, Sim, mas talvez seja também uma sugestão realmente de que essa mãe é efetivamente religiosa, né, porque sim, em termos de paternidade a gente não, pelo menos eu não me lembro de ter visto menção religiosa durante o conto. sim, sim. Então É esse homem verdade. também É quase que como não se tem, né? fosse. É quase como se fosse um. Tipo assim. Um apelo. Um apelo do filho. E esse apelo ele está sendo, vamos dizer assim, motivado por algo que está ali no contexto deles. Então, provavelmente tem alguém Sim. que é. Na família tem alguém que é de fato muito religioso. Que seria, no caso, a mãe. Uma coisa que esse conto me lembra um pouco.
alguns romances da Alice Walker. Hum, Claro que a discussão ali é diferente, porque é centrada no racismo, mas principalmente naquele A Terceira Vida de Grant Copeland, que você tem uma personagem que é o pai da família, que se relaciona com o filho e com a esposa através da violência. Mas o texto deixa bem claro que essa violência ela decorre das relações raciais. Então, ela decorre do fato de esse homem ser humilhado diariamente pelo, pelo proprietário da fazenda de algodão onde ele trabalha, né? Ele é escravizado. Então, tem muito. Acho que, inclusive, eu nem não lembro agora acertadamente assim se é um romance posterior, que ele começa posteriormente ao fim da escravidão, e é só a perpetuação dessas relações, né? Ou se antes, não lembro agora, mas de toda forma é uma violência que você consegue perceber assim no sistema social muito fortemente e que na ponta, né, ela é ciência física e eu lembrei muito da escrita dela, assim, porque ela aham, também traz essa relação que é quase equacional, né? Você sim, insere a violência no sistema social e ela vai, a violência que eu digo, não necessariamente violência física, né? Violência subjetiva, a humilhação, e ela vai sair do outro lado como uma violência física, né? Que sim, seria quase equivalente. é verdade. E você vê que ele tem esse cuidado de fazer esse processo de uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra e deságua na violência. Mais uma vez, Sim. não. E ele não faz isso, eu acho interessante que o conto não faz isso, e eu acho que é a mesma coisa no caso da Alice Walker, ele não faz isso em termos de. Tipo assim, não em termos simples de causalidade, assim. Não é tipo, ó, o cara só é violento porque ele foi humilhado no trabalho. A gente sabe que não é tão Uhum. simples assim. Porque ele faz, o conto faz questão de dar um suporte pra gente entender que é da natureza do cara ser violento. Então, tipo, é como se ele só, do mesmo jeito que ele não tinha motivo para bater no filho, achou um motivo, ele acharia um motivo para justificar a violência dele, que no caso foi o chefe. Então, Sim. tipo, beleza, a situação social, a essa hierarquia intelectual e dali da posição do emprego dele, impulsiona essa natureza dele, mas a natureza muito provavelmente já estava lá, ela estava ali Sim. muito Que eu só acho que esperando explodir. não tirar a responsabilidade da personagem que é violenta, né? Então, essa personagem, Exato. ela tem responsabilidade por tudo que ela causa, que no caso do Grand também. Então, a violência dele é perpetuada pelo filho e ele paga com a vida, né, ao fim do romance, Uhum. pela violência que ele inseriu dentro da família. Então, de alguma forma, também tem a responsabilização da personagem que, que tem outras alternativas, né? Que pode escolher outras alternativas. Mas eu acho que tanto no caso desse conto como no caso do romance, você também tem uma problematização que é muito vinculada a um lugar social específico, né? Então você tem personagens que recorrem à violência e aí você se questiona se essa busca pela violência física, ela diz respeito à falta, a não conhecer outras alternativas, a não saber verbalizar mesmo o que sente, a não saber conceber outras possibilidades, sabe, Aham. de canalização disso, ou se realmente é uma agressividade que ela é mesmo desequilibrada e descontrolada e ela tem a ver só com a natureza da personagem, né? Então, a potencialização de uma natureza que já estava lá Sim. desde o princípio. Então, acho Sim. que é uma coisa também a se, a se questionar em relação às duas personagens. Né? No romance, você tem uma criança que não era violenta e se torna um adulto violento por causa daquilo que ele vivencia nessa infância. Então, acho que a gente fica questionando, né? Mas de toda forma é uma discussão muito interessante, assim. Tentar É, entender de que forma o sistema social ele vai influenciar ou não
o comportamento dessas personagens, né? Em termos de violência. Eu acho legal porque em nenhum momento ele dá um veredito, assim. Como você disse, Sim, tipo, você não sabe, e é importante que a gente não saiba. Porque aí sim. você não toma uma resolução. Até porque não tem uma resolução. Não dá para É. chegar ao ponto de concluir que foi por causa disso. Aí volta para aquela questão da causalidade. E tipo, que não dá para dizer que foi isso por causa Sim, disso. Aí eu acho que isso enriquece muito o texto. Fica muito mais legal, fica muito mais interessante. Fica muito mais assim, rico, muito mais próprio, muito mais cheio de significado. Muito massa mesmo. Se eu não me engano, esse conto. Peraí. Depois aqui. O próximo é esse que chama Barro, que eu não me lembro mais nada sobre ele. Mas o que vem sim. depois desse é Um Caso Doloroso, que também é muito triste. Vezes desse Um Caso Doloroso eu me lembro. Mas é outro tipo de tristeza. Não tem nada a ver com essa questão de violência e tudo mais. Uhum. Mas é um conto que eu tô ansioso para chegar nele, esse Um Caso Doloroso. Porque a primeira vez que eu li esse livro, o primeiro contato que eu tive com esse livro, na verdade, foi na faculdade. E aí a professora sorteou um conto para cada para cada grupo lá e eu peguei esse, Um Caso Doloroso. Então foi o primeiro que eu li. E depois eu li o texto todo e agora tô relendo, mas é como se eu estivesse vendo do início, porque eu não me lembro mais nada. Eu só me lembro desse, Aham. O Caso Doloroso, desse eu me lembro e me lembro do último, que foi o que eu reli também, porque é o mais famosinho. Eu, assim, a primeira coisa que eu lhe perguntei foi se você tinha gostado, e depois eu falei assim, gostar, não sei se é bem a palavra. Aham. E eu acho que foi essa a conclusão que a gente chega, que tipo, não é o tipo de texto que você gosta. Ele é interessante, Não, ele é muito rico e sim. tudo, Eu, mas eu, diga, pode dizer. eu acho muito bem executado. É um texto muito Sim. bem executado. Não é um texto que você vai ler achando fantástico, maravilhoso. Aham. Mas eu tenho trabalhado com violência há um tempo. Então, assim, ao mesmo tempo em que eu consigo pensar em uma infinidade de textos muito piores do que esse, em termos de descrição, assim, efetivamente, da violência, eu acho que esse conto tem uma crueldade bem específica, assim, sabe? De ser uma violência que é o que eu sempre sinto, assim, em violência doméstica. É uma violência que ela é direcionada dentro da família contra um vulnerável, assim. Uhum. Então, é realmente uma coisa de... E é que nem você disse, a construção dele, da personagem, é muito interessante. Porque ele primeiro constrói pra gente sentir empatia. É. E aí, aos poucos, a gente vai sentindo um desconforto, né? A gente vai falando, mas essa fúria e a forma como ele se porta perante... Pelo menos, assim, o primeiro momento que eu senti, assim, uma desconfiança em relação a ele foi quando foi aquele trecho dos amigos falando sobre o casamento. Sim. E aí depois você tem o trecho da moça em que ele se interessa, e logo depois a cena do. Uhum. Como é? Como é o nome Queda de disso? braço, né? Queda de braço. Da queda de braço. E aí você percebe que realmente tem uma violência ali que não é normal, né? Não é. Que ele não é uma personagem equilibrada, ele não é uma personagem boa, assim, no sentido de não conseguir processar o que sente e não ter interesse realmente, né? Então, Sim. quando ele chega em casa, você já tá meio que na expectativa É. de que É isso vai verdade. acontecer. É como se ele Quando ele tivesse. grita, Como se ele tivesse como se ele tivesse uma expectativa dentro da qual ele é sempre o cara mais forte e essa expectativa está sempre sendo quebrada e em algum momento isso vai uhum, explodir em alguém que não deveria e a gente sabe que vai ser em casa porque é quando o conto já está é muito outra coisa que eu achei interessante é que ele é muito tenso. Você tem essa sensação de que uma hora ou outra vai ter uma. Tipo assim, eu fiquei com a impressão de que ali naquela cena do bar, na cena da briga não, da queda de braço,
eu fiquei com a impressão de que a qualquer momento ia ter uma briga ali, alguém ia matar alguém, ia ter uma coisa horrível, porque é igual como você falou. Eu também tive essa mesma ordem de impressão, que tipo, ali foi quando virou a chave, assim. Tipo, olha, não tá certo. Tem alguma coisa aqui que não tá caminhando para dar muito errado. E aí porque é tenso, tem uma tensão, uma antecipação que é bem estranha. E aí quando chega na cena de casa, aí Não é você um tem conto um sobre um baque. funcionário. Como é? A princípio, acho que a gente fica com a impressão de que é um conto, essa relação desigual, essa relação de humilhação. E aí, ao longo do conto, você vai vendo que não é só sobre isso. É Aham. sobre essa personagem e como ela lida com essa humilhação, né? Então, como ela lida com essas frustrações a que ela é imposta, não só no trabalho, né? Em todos os âmbitos ali da vida. E aí, no Aham. âmbito em que ele pode imperar. E eu acho que tem muito a ver, né? A violência doméstica tem muito a ver com poder. Tem muito a Sim. ver com querer se sentir poderoso perante alguém. Querer se sentir forte, querer se sentir másculo. Então, tem muito de uma masculinidade que é performada nesse sentido, né? De ele não conseguiu, de nenhuma forma, assegurar a própria força durante a noite, e aí ele chega em casa com essa conta que ele tem que resolver, né? Então, ele Uhum. resolve assim, dessa maneira, E violentando os filhos. bem padronizada, né? Sempre o cara maior em relação a alguém menor. Em relação ao Sim. chefe, que é o único que consegue sobrepor essa diferença física. Depois, em relação ao cara que se sobrepõe justamente no físico, que é menor Uhum. do que ele, mas em compensação é bem mais forte, ele ganha do cara duas vezes. E aí o filho não dá. O filho não teve como escapar, então desagou no filho. Nossa, que Inclusive, coisa horrível. esse filho ele é descrito como menininho, né? É, Que é justamente para a gente entender que é uma criança pequena, não é uma criança. Ele não está entrando na adolescência, não é um adolescente, é um menininho. Então, até essa marcação ali do diminutivo é para causar essa impressão mesmo de uma diferença enorme de tamanho, uma diferença sim, enorme de força. sim. Teve só um negócio que eu lembrei. E além disso, ainda tem um detalhe que Joyce deixou bem claro, que é aquela questão da então inglesa, né? Tem um momento que tem uma mulher que esbarra nele e fala perdão, que deve ser pardon, né? Pardon. Que é um negócio mais britânico, em vez dela dizer desculpa, ela vai falar perdão. Em vez dela dizer sorry, acho que a relação deve ser essa. E aí ele ficou com ódio disso, assim, tipo, por quê? Uma coisa tão assim, sabe? É tipo, nossa, que afronta dessa desgraçada. Ah, eu vou bater em todo mundo. Tipo, Que eu acho que é potencializado pelo fato dela ser inglesa, né? essa Então, é. numa noite de dominações, ele lembra inclusive a dominação inglesa sobre a Irlanda. Sobre a Irlanda, exato. O cara, o chefe dele, tem um sotaque da Irlanda do Norte, né? Então essa questão política também tá ali pincelada muito brevemente, mas tá. É, Não muito deixa de, sutilmente. não deixa de se fazer presente também. Eu gostei, naquele jeito, na medida do possível, de ter gostado. O conto ele tá bem inserido entre os outros nessa, tipo assim, nessa linha de evolução, porque aqui você já tem um cara que não é mais um cara que acabou de chegar na idade adulta, ele tá ali por 35 mais, eu acho, eu diria, talvez já próximo dos 40. E você tá vendo que tá avançando, né? Tá aumentando a idade das pessoas, dos personagens, sempre exercitando a natureza dos personagens. Tá sendo um processo muito massa mesmo. Eu E fiquei aqui muito você tem um satisfeito. conto. Esse conto vem depois de um outro conto que também fala sobre um homem que está nesse mesmo lugar da vida, né? Sim, Que é um pai de família, que é sim, um marido, e que ele, mesmo ele, que tem uma outra relação com a esposa, uma outra relação com o filho, ele começa a se questionar, né? total. Sobre essa vida e, enfim, quais são as frustrações dessa vida. Só que ali a gente vê uma outra resolução, né? Que é o remorso. Então, Sim, mesmo quando ele, sem querer, né? Ele é ríspido, né? Com o bebê é um bebê, né? é. Eu acredito. É um bebê Mesmo de quando ele é braço até, né? ríspido, ele
sente remorso e ele fica culpado pelo que ele fez. E aqui a gente tem um contrário, né? Alguém que desconta a frustração justamente na família, sem aparentemente nenhum tipo de De remorso, nenhum né? tipo de culpa. Ele faz simplesmente É. e no outro dia provavelmente vai fazer de novo. E... O que é uma comparação muito massa, porque se você for analisar no livro como um todo, não só no conto, você tem essas duas possibilidades, né? É verdade. Não tinha parado para pensar nessa comparação com o conto anterior, que tem muito isso de aparências, né? De tratar Sim, das aparências e tudo. Eu lembro que eu comentei com Elda no encontro passado que era um conto que teria tudo a ver com questões tipo de Instagram, de rede social, sim. de porque o cara, né, ele chega sendo o cara totalmente eu sou por cima de todo mundo, assim, provavelmente a vida dele não é desse jeito, mas tipo, é o tipo de cara que faria isso no Instagram, assim, muito facilmente. E aqui E não que tem. faz o outro se questionar, né? Tipo, quem sou eu realmente se eu não estou fazendo isso? Quem sou eu se eu Exato, não estou tendo esse tipo de reconhecimento? exatamente. O que é o mesmo, Inclusive, é um processo parecido, só que uhum, é, é interessante que o conto anterior, ele é chamado de... Não lembro uma agora o nome pequena dele. nuvem, Acho acho que que é uma é, pequena mas nuvem. o nome do personagem é tipo Little Chandler, É, tipo, pequena verdade, Chandler. é Então é o verdade. contrário da descrição dessa personagem. Total, é verdade, bem lembrado, é verdade. Que poderia se encaixar aqui facilmente num cara que estaria sofrendo violência desse cara também, né? Por ele ser É, grandão. E é. é verdade, faz sentido. Cara, massa, né? Você vê que tem umas conexões assim que se você for procurar se encaixam perfeitamente e que não estão dadas. Você tem que ir atrás. Eu achei muito massa essa comparação. É mais fácil de comparar porque eles estão ali na mesma, digamos assim, na mesma faixa Que etária, né? Então são problemas parecidos. Ele trata um conto que lida com essa questão do cotidiano, mais uma vez, muito bem, muitíssimo bem mesmo. Acho que o grande mérito é esse, é tipo falar do dia a dia, não tem nada. Você vê que isso aqui é algo que aconteceu nesse dia, mas podia ter acontecido em qualquer dia, não é nada de extraordinário, de diferente na vida do cara, e no entanto, a gente consegue ter esse engajamento com a história muito bem, a gente quer saber o que vai acontecer e tal. E mesmo sendo algo totalmente corriqueiro, totalmente assim, banal e até, sei lá, sem tanta peso, sem tanta importância, entre aspas, né? a impressão que me fica, assim, lendo os contos desse livro especificamente, é que parece que o Joyce, ele tem, assim, dentro da cabeça dele uma cidade com uma infinidade de personagens, e a única coisa que ele tem que fazer, tipo assim, bater na porta e falar, pronto, saia, e aí eu vou contar É. a sua história. E é assim, realmente como se essas personagens continuassem as suas vidas, e eu acho muito rico, assim, o fato de ele trazer essas personagens de volta, né? Eu não sei, a gente leu, acredito que tem alguns traços autobiográficos, né, na literatura dele, mas de toda forma é muito interessante, assim, a forma como essa cidade ela é muito viva. Eu acho que isso fica Sim. bem claro nesses trechos que você até comentou de quando eles saem dos bares e vão beber. Então você vê que é uma cidade realmente muito é quase tangível, Real, assim, né? você Exato. pensar nisso. É É, muito real, é muito. muito real. E personagens que são absolutamente diferentes, vivendo suas vidas cotidianas e com as aflições dessas vidas cotidianas. Né? É. Realmente, inclusive, eu achei esse bem mais triste que o. É mais triste, sim, porque não é que seja mais profundo ou mais complexo, mas ele é mais triste realmente do que o Evelyn, eu achei. Uhum. É verdade. Porque É o Evelyn, verdade. ela tem uma escolha, né? Aqui Sim. a gente vê que as outras personagens, né? A personagem violentada não cabe nenhum tipo de escolha, então. É. É como se fossem tipos diferentes de triste, né? Nesse caso é Uhum. mais amargo, enquanto que Evelyn é mais assim, é uma tristeza mais suave. É, É muito, mas por outro lado, é muito. Sabe aquele exercício que muita gente faz, assim, por exemplo, isso acontece muito em cenário urbano,
Eu acho que você já deve ter feito isso também, que é tipo, você olha assim, por exemplo, você olha um prédio, e esse prédio tem várias janelas, assim, várias luzes, Uhum. assim, cada um ali é uma história. Aham. Então, tipo, ou então nos carros, você vê assim, um trânsito passando, e cada carro ali tem alguém que tem uma história. E tipo, e é a mesma coisa aqui, é tipo, é como você falou, aleatoriamente pegou alguém ali, pronto. Então, é como se fosse, cada um tem uma história interessante. Isso eu dou muito valor pra isso. Nossa, como eu acho incrível como esse cara faz isso. E tipo assim, é pensado, e é genial porque é muito pensado. E tanto que isso vai desaguar num livro que se chama Ulisses, justamente para tirar onda com essa. Tipo, eu não tô falando do rei máximo da Uhum. Grécia, da epopeia, não. É um cara qualquer, um publicitário que, tipo, podia ser qualquer um, tava ali vendendo os anúncios e voltou para casa. É só isso a história do cara. E, no entanto, você consegue tirar uma narrativa praticamente épica, né? Muito massa. Eu gosto quando esses contos se mostram como se fossem uns pequenos ensaios do que tá Aham. por vir. Nesse sentido, eu acho que mostra ainda mais a evolução do cara como autor, né? Como, tipo assim, investigador da natureza, vamos dizer assim, da natureza dos Sim. personagens. Porque você tá sempre ali é muita gente e é muitas histórias totalmente diferentes. E a gente traça esses paralelos e a coisa só fica cada vez mais rica, porque, tipo, o cara que tava frustrado com o bebezinho ali e a esposa chegou com ódio e viu o amigo que tinha a vida maravilhosa dele, provavelmente podia ter sido violento com a mulher também, mas não foi, porque não era da natureza dele. Sim. Esse podia ter ficado frustrado e com remorso de ter batido no filho, mas não tava nem aí. Então, tipo, são pessoas praticamente assim, cada uma tem sua personalidade. Isso é muito massa mesmo. Eu vou confessar que eu não conheço assim, tanto da biografia do Joyce para afirmar com certeza, mas me passa muito a impressão de um projeto, né? Assim, de um projeto literário bem pensado desde aqui. Sim, Que, se não me engano, é o primeiro livro de prosa, né, que ele sim, publica. sim, Então é você sim. tem desde o começo uma continuidade, assim. É Então verdade. é algo que parece que vai só expandindo. Pelo menos a impressão que eu tive com esses contos é isso, assim, como se você tivesse essas vidas todas acontecendo basicamente no mesmo período. É, Não necessariamente no mesmo dia, mas coexistindo ali naquela cidade. é. E eu acho que a repetição de personagens sugere isso muito também. É assim, e isso é massa porque assim, é como se fosse um método de Uhum. fazer literatura e que você vê em outros cantos. Assim, eu sempre lembro daquele filme, daquela trilogia dos Before, sabe? Que é Sei. antes do. Que aquele filme, principalmente o primeiro, é muito feito em cima de Joyce, assim. Porque ele tem todo um negócio, todas as referências. Ele acontece em 16 de junho, que é Sim. a data lá do Bloomsday, de Ulisses, ela acontece Julie. no June 16. São personagens que passam o livro inteiro andando e conversando. E, tipo, o livro ele tem uma cena que se passa no cemitério, que tem toda uma questão sobre que também tem isso no Ulisses. Tem a questão do multiculturalismo ali, porque tem Uhum. várias pessoas de várias nacionalidades. E, além disso, tem a questão de que você está fazendo um filme, que é, para todos os efeitos, um romance, mas ele é totalmente diferente, porque ele lida de um modo, é questão de método. Você pega ali duas pessoas que não tem nada a ver, bota junto e vê no que dá. E tipo, são pessoas que ele transforma o sutil ali, o simples, em algo épico, em algo completamente de valor grandioso, sabe? Eu lembrei também um pouco do. Falando agora sobre essa questão de ele ter várias personagens que coexistem, eu lembrei muito do Inferno Provisório, do Rufato. Ah, Que não você conheço tem. esse. Que massa. É Que um título massa. romance. É um romance que ele lida com histórias de trabalhadores. Basicamente, a premissa dele é essa. E aí ele vai para o interior de Minas Gerais e ele vai trazendo histórias de como se fosse uma vila. Então, uma vila onde as pessoas vivem de aluguel e onde a situação financeira é extremamente precária.
E aí é muito interessante justamente isso, os desdobramentos, porque é uma personagem que você vê em uma narrativa, você vê depois em outras, mas como periférica, né? Então ela sai do protagonista e vai construindo mesmo essa história que atravessa décadas e que mantém mais ou menos o mesmo núcleo. E eu lembrei um pouco dele também. É romance, mas parece que ele é escrito em contos. É um romance muito, muito Que interessante massa. também, desse Inferno procedimento. Provisório. Que título massa. Ele estava até por aqui, acho que está lá no outro quarto. Eu gosto muito desse romance do Rufato. Legal. Eu nunca li esse autor. Eu nunca li. Você comentou outra uma vez, não foi? Eu acho que eu falei, Uma eles eram coisa. muito Eles cavalos. eram muito cavalos. Isso. Eles eram muitos cavalos. Exato. É muito Exato. bom também, só que diferente desse, eles eram muitos cavalos, ele se passa no mesmo horário. Então todas as histórias são centradas em São Paulo no mesmo horário. Uhum. Então você não tem essa mudança temporal que tem no Inferno Provisório e aqui também, né? No Dublinense. Você tem uma passagem de tempo entre uma Tem narrativa e outra. essa questão de exercício de tempo vai explodir com tudo no próximo livro. No Retrato do Artista Quando Jovem. Que é do ponto de vista técnico, talvez seja o livro em que lida com o tempo de forma mais assim absurdamente genial. Porque é fascinante o exercício que esse cara faz em termos de tempo. E a mesma coisa que acontece aqui, é como você diz, é um projeto. É tipo assim, olha, eu sei o que eu vou fazer. Quando ele começou a escrever esse primeiro conto, provavelmente a ideia do Ulisses já estava muito bem feita na cabeça. Já estava, e do Finnegan's Wake talvez também, né? E isso deixa a coisa muito mais interessante, eu acho. Muito mais interessante. A gente Fica um universo, né, de autorreferência, então você acaba Exato. procurando, né? Você vai ler procurando. Exato. Não, mas esse aqui eu já vi. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito, muito disso. A gente tá no Duplicatas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esse é o 9º conto. Então faltam 6 só. Pouco mais de tipo de um mês de leitura. Metade, né, da obra ainda. Exato. Metade. Muito massa mesmo. Cara, eu tô muito satisfeito. Tô muito satisfeito. Sério, tá indo muito bem. Gostei E muito. esse conto de hoje a gente já vai. O encontro de hoje a gente já vai ficando por aqui. E eu tô muito satisfeitíssimo. Muito satisfeito. Satisfeitíssimo, aliás. Muito massa. Porque eu não tinha feito essa relação com o conto anterior. E eu fiquei assim, cara, mesmo, tem tudo a ver. O que já impulsiona para a leitura do próximo. Que eu já vou ler olhando por esse lado. Porque eu não li Procurando. ainda, não peguei. Não sei se você já leu o próximo, né? Não, ainda O não li Barro. também. Eu li até o Duplicatas. E aí agora eu vou pegar os próximos. Eu tô lendo assim de 2 em 2, Ah, que aí eu já sei. fico para os próximos 2 encontros. Sei, legal. Legal. Então a gente vai ficando por aqui. Gabriela, obrigado mais uma vez por você estar participando Imagina, aí foi ótimo. das leituras. Eu estou gostando demais, está sempre enriquecendo muito. E eu tô empolgado para as coisas que a gente não leu, né? A gente fica. A minha empolgação é essa, tipo a peça. Estou muito empolgado para ler a peça, porque ainda vai demorar um pouquinho para chegar lá, mas vai ser outro tipo de exercício, assim, não é mais conto, é outra coisa, que eu nunca li nada de teatro do cara, sabe? Eu fico muito empolgada para os romances, porque eu nunca li, né? Então, Sim. tô empolgada para ver como é que isso se estrutura, assim, numa narrativa mais longa, né? O Retrato do Artista você ainda não leu, né? Não li. Eu Ah, vou legal. comprar, assim que a gente chegar assim, mais perto do fim, eu compro e começo a ler. Uhum. Eu acho que eu tô pensando em fazer como a gente tem feito aqui, tipo, divisões assim, pra gente. Porque são 5 De capítulos. leitura, né? São 5 capítulos, dava pra fazer, tipo. Pensando, dá pra organizar melhor, eu vou pensar melhor direitinho, mas daria pra fazer, tipo, por exemplo, 5 encontros. Eu vou olhar direitinho se são 5 capítulos mesmo, que eu acredito que são. E ele segue essa mesma lógica, assim, tipo, criancinha, adolescente, nananã, maiorzinho, mas ele só vai até ali o início da idade adulta, ele não chega muito. Então, beleza, a gente vai ficando por Tá aqui. ótima. Muito massa. Voltamos na próxima semana com o conto Barro. Barro, né? Barro. Sobre o qual eu não faço a mínima ideia do que se trata. Mas eu tô
empolgado para ler também. Pois tá certo. Obrigada, viu, Jorge? Foi Nada, ótimo. foi muito bom mesmo. Tchau, então. Tchau, boa noite. Boa noite.